Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho no início do vídeo reforçar o desafio dos 10 mil inscritos. Quando a gente alcançar 10 mil inscritos, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou, para os meus inscritos. Pode ser que seja mais de uma pessoa contemplada, viu? E para você concorrer, nós precisamos bater essa meta. Pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para convidá-los a se inscrever no canal Não Assista à Noite para batermos essa meta e eu fazer esse sorteio desse escritor maravilhoso. Mas para quem não tem paciência, pode adquirir a obra do Jefferson José agora. O link do contato está aí nas descrições. E eu já mostrei aqui que a compra é totalmente segura. Mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse recebendo os dela e, é claro, o meu amigo Hamilton Quaresma também recebendo o livro dele. Então, fique à vontade para adquirir essas 2 obras maravilhosas no qual eu já li e recomendo. Este relato já foi narrado no canal, no link do vídeo que eu vou deixar aí no cantinho no card e nas descrições. Porém, tivemos a oportunidade de receber novamente o mesmo relato, porém com uma versão estendida. E dessa vez vocês vão ouvir na voz do Andrew. Eu sempre gostei das aulas de educação artística, pois o meu professor era um homem muito criativo e divertido. Ele tinha um talento especial para contar histórias e, às vezes, nos surpreendia com relatos incríveis e assustadores. Uma das histórias que ele nos contou e que eu nunca esqueci foi a do lobisomem de Serra Alta. Serra Alta era o nome da rua onde ele morava, no bairro de Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era uma rua tranquila e pacata, cercada por um mato verde e um riacho. O meu professor morava em uma casa simples, mas aconchegante, que ficava em frente a um terreno baldio, onde estava sendo construída uma nova casa. Ele gostava de observar o progresso da obra e conversar com os operários, que eram seus amigos. Mas tudo mudou em uma semana de 1996, quando aconteceu algo muito estranho e assustador naquele lugar. O meu professor nos contou que, em uma manhã de quarta-feira, ele acordou com uma discussão na obra. Ele foi ver o que estava acontecendo e viu os operários muito nervosos e assustados. Eles reclamavam de alguém que tinha entrado no canteiro de obra durante a noite e feito uma bagunça enorme. A tábua que fechava o lugar estava quebrada e a areia estava toda revirada. Parecia que um cachorro tinha brincado com a terra, mas a bagunça era muito grande, que só podia ser obra de algum engraçadinho sem ter o que fazer. O meu professor ficou indignado com aquilo e disse aos responsáveis pela obra que ficaria de olho para ver se alguém iria entrar novamente naquele terreno de noite. Ele achava que era algum moleque da vizinhança que iria atrapalhar a obra. Ele não imaginava que era algo muito pior. Logo que anoiteceu, ele ficou atento a qualquer barulho em frente à sua casa.
Ele ligou a TV para assistir ao jogo do Flamengo, mas não tirou os olhos da janela. Ele não ouviu nada de estranho até a hora que foi se deitar. Ele pensou que o invasor não tinha aparecido e que tudo estava bem. Ele estava enganado. Na manhã seguinte, ele comunicou aos pedreiros que não tinha visto ninguém naquele lugar durante a noite. Ele esperava que eles ficassem aliviados, mas eles ficaram ainda mais apavorados. Eles disseram que a bagunça tinha se repetido e que estava ainda pior. A tábua estava mais quebrada e a areia estava mais revirada. E havia marcas de sangue e de patas no chão. Eles mostraram ao meu professor as marcas e ele ficou chocado. Eram marcas de um cachorro, mas não de um cachorro normal. Eram marcas de um cachorro gigante, com garras enormes e dedos parecidos com os de um humano. Eles disseram que aquilo não era obra de um moleque, mas sim de um lobisomem. O meu professor não acreditou naquilo e achou que eles estavam brincando com ele. Ele disse que lobisomem não existia e que aquilo era uma bobagem. Ele disse que iria descobrir quem era o responsável por aquela bagunça e que iria dar um jeito nele. Ele não sabia que estava se metendo em um grande perigo. Na noite daquela quinta-feira, ele estava na sala novamente, assistindo TV, mas desta vez ele estava mais atento. Ele queria pegar o invasor no flagra e acabar com aquela história de lobisomem. Ele ficou de olho na janela e esperou por algum movimento. Tudo parecia calmo lá fora, até que ele ouviu um barulho esquisito, que muito lembrava um cachorro bebendo água, só que bem mais alto e barulhento. Ele então abriu a janela da sala e viu algo que o deixou sem fôlego. Era um cachorro, mas não um cachorro comum. Era um monstro, com pelo negro, dentes afiados e olhos vermelhos como fogo. Era um lobisomem. A criatura estava debruçada sobre o latão de água da obra, bebendo e saciando da sede. Ela tinha um aspecto bizarro, com pernas tortas, pelos escuros desgrenhados e patas dianteiras que pareciam braços humanos. Ela era maior que qualquer raça de cachorro que o meu professor já tinha visto, e tinha uma força sobrenatural. Ela era a coisa mais assustadora que ele já tinha visto na vida. O meu professor ficou paralisado de medo e não conseguiu se mexer. Ele só conseguia olhar para aquela aberração que parecia não notar a sua presença. Ele pensou em ir lá fora ver mais de perto, mas logo desistiu da ideia. Ele sabia que se fizesse isso, seria o seu fim. Ele só queria que aquilo acabasse logo e que o lobisomem fosse embora. Mas o lobisomem não foi embora tão cedo. Ele ficou ali, bebendo água, como se estivesse em casa. Ele não se importava com nada, nem com ninguém. Ele só se importava com a sua sede e com a sua fome. Ele estava faminto e procurava por uma presa. Ele não demorou a encontrar uma. A cachorrada da rua, que sempre latia para tudo e para todos, veio latindo para cima da criatura, sem saber do perigo que eles corriam. Eles achavam que era um cachorro estranho e queriam expulsá-lo do seu território. Eles não sabiam que era um lobisomem e que ele não tinha medo de nada. Eles não sabiam que ele era o seu predador e que eles eram sua caça. O lobisomem se irritou com os latidos e se levantou do latão de água. Ele olhou para os cachorros e rosnou para eles. Ele mostrou seus dentes e os seus olhos. Ele mostrou que ele era o rei e que eles eram os seus súditos. Ele mostrou que ele era o caçador e que eles eram sua presa.
Ele então avançou sobre os cachorros com uma velocidade impressionante. Ele atacou um por um, com uma ferocidade sem igual. Ele rasgou as suas gargantas e arrancou as suas vísceras. Ele matou todos eles, sem piedade e nem remorso. Ele se alimentou deles, com uma gula insaciável. Ele se lambuzou do sangue e se saciou da carne daqueles cachorros. O meu professor assistiu a tudo, horrorizado. Ele viu os cachorros morrerem um a um. Ele viu o lobisomem se banhar de sangue e se encher de carne. Ele viu o lobisomem se transformar em um monstro ainda mais terrível e mais faminto. Ele viu o lobisomem olhar para ele e sorrir. O lobisomem terminou a sua refeição e se levantou. E ele olhou para o meu professor, que estava na janela, e o reconheceu. Ele era o Angus, o homem que morava na cabana isolada nas montanhas. Ele era o lobisomem, o ser amaldiçoado que se transformava em um cão monstruoso nas noites de lua cheia. Ele era o inimigo do meu professor e o seu algoz. Ele então correu em direção à casa do meu professor, com uma intenção assassina. Ele queria matá-lo e devorá-lo. Ele queria acabar com ele e com a sua família. Ele queria destruir tudo e todos. Ele queria se vingar e se divertir. O meu professor entrou em pânico e fechou a janela. Ele correu para o quarto e acordou a sua esposa e seus filhos. Ele disse que eles tinham que sair dali, e rápido. E ele disse que havia um lobisomem na rua e que ele estava vindo para matá-los. Eu não sei o que aconteceu com o professor e sua família, pois ele nunca terminou de contar a história. Ele disse que era um segredo e só nos contou porque confiava em nós. Ele disse que era uma história verdadeira e que ele tinha provas. E ele disse que um dia nos mostraria as provas, mas esse dia nunca chegou. Eu sempre fiquei curioso para saber o final da história e se eles conseguiram escapar do lobisomem. Eu sempre imaginei várias possibilidades, mas nenhuma satisfatória. Eu sempre quis perguntar ao professor, mas ele nunca mais tocou no assunto. Ele parecia querer esquecer aquela noite e tudo o que aconteceu. Eu acho que ele teve muita sorte e que conseguiu fugir com a sua família. Também acho que ele usou alguma arma ou algum truque para afastar o lobisomem. Eu acho que ele se mudou daquela casa e daquela rua e nunca mais voltou. Também acho que ele tentou levar uma vida normal, mas que nunca se livrou do trauma. E também acho que ele nunca mais viu o Angus, nem o lobisomem. E também acho que ele nunca mais quis ver. Mas isso é só o que eu acho. Eu não sei o que realmente aconteceu. Talvez um dia eu descubra. Talvez um dia ele me conte. Talvez um dia ele me mostre as provas. Talvez um dia eu saiba o final da história. Talvez um dia eu saiba a verdade. Talvez um dia. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, uns 7, 8 anos. Meu irmão tinha 11. Meu irmão, Caio, e o amigo dele, Pedro, estavam brincando no jardim. Como eu gostava do meu irmão, eu fui junto. A gente ficou correndo lá fora por um tempo. Depois de várias horas, nós cansamos de brincar. Tem uma pequena floresta que fica ao redor da minha casa. Uma rua bem movimentada em frente e uma outra casa do outro lado. Tem um trilho de trem que passa perto, mas você tem que entrar na mata e andar um bocado. Ele está desativado há anos, nenhum trem passa por lá.
Nós estávamos tão entediados que acabamos entrando na mata, sem avisar meus pais antes. Um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma de 8. Nós estávamos andando pela floresta e nunca tínhamos ido tão longe. Eu queria voltar para casa. Eu tinha 8 anos, eu era uma chorona. Mas os garotos queriam ficar e eu não conseguiria voltar sozinha. Então não tive escolha. Foi quando nós vimos os trilhos do trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e não precisava chorar, que nós já estávamos voltando. Nós começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. Depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo e eu fiquei relaxada e contente, achando que era minha casa que já estava ali perto. Mas quando chegamos perto era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque a gente tinha saído dele. Mas como fizemos algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então demos meia volta e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão, Caio, falou que sabia onde estávamos, que já tinha ido lá, subiu o barranco e continuou em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando de um lado para o outro e pensando se algum trem passaria por ali. O Caio voltou e falou, bem na minha frente: a gente está perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais ou menos 1 hora seguindo o trilho. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser uma flauta. Ela tocava e parava. Depois de um tempo, tocava de novo. Quando eu ouvi de novo, estava vindo da minha direita, ainda mais à frente. Eu comecei a seguir a música e o Pedro e o Caio, não querendo que eu me perdesse, vieram atrás de mim. A gente ainda estava nos trilhos e eu ouvi alguém andando em volta da gente e eu só queria voltar para casa. Depois de algum tempo, a música estava vindo de dentro da mata e, para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. O Caio tentou me segurar, falando que a gente ia se perder mais ainda se continuássemos seguindo essa música, e que era perigoso, porque a gente nem sabia quem estava tocando. A música tinha parado de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata, para o lugar de onde tínhamos ouvido ela pela última vez. Eu ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata e a música tocou de novo na nossa frente, como se estivesse avisando que tinha algo atrás da gente. Eu não pensei 2 vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por meia hora dentro da mata ouvindo aquela flauta tocar. Não uma música contínua, mas algumas melodias. Ela tocava e parava, às vezes fazendo a gente mudar de direção. Ela não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Não víamos ninguém mais no meio da mata, não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de não se ouvir, se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. Após um tempo andando, eu vi uma construção e uma estrada. Nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes.
O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. Na frente da padaria estava minha mãe, chorando, e o meu pai abraçando ela, falando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo, e deu uma bronca no Caio por não ter avisado ela que ia sair. E esse foi o fim do nosso pesadelo. Até hoje eu não sei quem ou o que estava tocando a flauta, e o que era que poderia estar seguindo na floresta. Não sei se tem algum espírito bom ou mau, ou talvez os dois lá dentro da floresta. Já voltei algumas vezes para lá, depois do que aconteceu, mas não cheguei a ouvir o som daquela flauta tocando. Também não me perdi, mas uma coisa eu acho estranha, é que eu não entendo como os meninos e eu nos perdemos. O caminho da minha casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Eu não sei se, porque éramos pequenos, nós nos perdemos, ou se alguma coisa queria que nós nos perdêssemos.